Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os indígenas na atualidade e na época colonial. Atualmente, segundo o censo de 2010, a população indígena no Brasil é calculada em 734.111 pessoas. Além disso, se tem conhecimento de ao menos 28 grupos indígenas isolados e sobre os quais ainda não se tem dados completos. No Brasil, os índios pertencem a 220 povos organizados. Falam 180 línguas diferentes, todos os 27 estados da federação têm grupos indígenas. Há também uma população de quase 400 mil pessoas, 388.298, que se autodeclaram indígenas e que moram em periferias urbanas. De fato, muitos foram expulsos de suas terras por garimpeiros e pelo latifúndio. Eles ou seus pais fugiram para não morrerem. Alguns ainda escondem que são índios para não perder o emprego e não se isolar de vizinhos em regiões nas quais o preconceito contra os índios ainda é gritante. Infelizmente, infelizmente, depois de tanta evolução, o ser humano ainda está atrelado ao preconceito. Embora as legislações internacionais e a Constituição brasileira receberam os direitos dos índios reconheceram os direitos dos índios e suas terras e seu modo de viver próprio. As políticas de governo e os projetos de desenvolvimento não os respeitam. O Estado brasileiro tem uma dívida histórica e moral imensa com os povos ancestrais. A cada ano, no dia 7 de fevereiro, no Rio Grande do Sul, as comunidades lembram a memória de Cepé Tiaraju, cacique guarani que em 1778 dá a vida pelo seu povo, quando os reinos de Portugal e Espanha se uniram para destruir as missões dos jesuítas com os Guarani. Agora, mais de 200 anos depois, a figura de São Cepé, Guarani, São Cepé, canonizado pelo povo, ressurge nos martires indígenas de hoje e em diversos chefes indígenas que arriscam suas vidas para defender os direitos dos povos indígenas e unir as diversas etnias em associações como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Hoje ainda tem essa batalha ainda dos índios lutarem por suas terras, mesmo sendo reconhecidos seus direitos em cima disso daí, né? Os fazendeiros, com sua ganância e tudo isso, né, tentam tomar a terra dos índios a qualquer modo. E acabam morrendo muitas pessoas no meio do caminho, por aí. Índios, fazendeiros. É praticamente uma guerra. E nenhum dos lados vai ceder assim tão fácil, né? Agora com relação à igreja, mais especificamente a católica, porque a católica era bem predominante naquela época. A partir do momento em que os europeus tomaram conhecimento dos territórios americanos, a Igreja Católica logo chegou a uma conclusão. Com a cristianização do velho continente, no continente europeu, o diabo havia se refugiado no Novo Mundo. E por isso era preciso combater Satã, convertendo as almas ingênuas dos indígenas. Para eles, a catequização era uma forma de purificação do mundo. Como se fosse assim, como se eles conseguissem, como se quem não fosse católico era praticamente um mal, ou julgando possuído por Satã. A Igreja Católica impôs isso e muitas pessoas acreditaram na época, tomando assim um grande contingente de gente, ela atingiu um patamar muito alto de, como vamos dizer a palavra, um patamar muito grande de fiéis, por assim dizer. A tarefa coube aos jesuítas, membros da ordem religiosa Companhia de Jesus, admirados na época por sua capacidade civilizadora.
eles que se encarregaram de catequizar, tentaram catequizar os índios, né? Durante muito tempo, historiadores enxergaram a catequização indígena como uma mera imposição, na qual o cristianismo era forçado na cultura nativa. Eles tentaram forçar os índios a serem católicos, sendo que eles já tinham praticamente sua religião e sua cultura. Então, essa visão, contudo, passou nos últimos anos por um aprimoramento e atualmente sabe-se que os índios foram capazes de, em certa medida, adaptar a religião europeia à sua própria cultura, em um esforço de diálogo intercultural. Eles tentaram adaptar algumas culturas, né, algumas culturas indígenas, alguns povos tentaram adaptar em uma tentativa de paz, porque naquela época morreram muitos indígenas também nessa questão de catequização, muitos indígenas morreram e eles tentaram se adaptar para se proteger seu povo, proteger sua cultura. Futuramente, mais para frente, teve, na época da colonização, teve a criação do IHGB. O IHGB foi criado com o intuito de escrever a história do Brasil, uma forma de escrever a história do Brasil. Vamos falar um pouco dele agora. Ele foi criado em 1838 com duas diretrizes centrais para seus trabalhos: a coleta e publicação de documentos relevantes para a história do Brasil e o incentivo ao ensino público de estudos de história. A Assembleia de Fundação foi composta por 27 membros fundadores. A maioria destes, além de desempenhar funções dentro do governo, era parte de uma geração ainda nascida em Portugal, transferida compulsoriamente ao Brasil por ocasião da vinda de Dom Pedro VI e educados em Coimbra, portanto refratários aos ideais da Revolução Francesa. O grupo foi dominante no Instituto e no governo até o início dos anos 1850, quando foi substituído pela geração formada no Brasil. Em 1840, o IHGB promoveu, depois de uma longa discussão sobre a necessidade de um bom compêndio, um concurso destinado a premiar a melhor maneira de se escrever sobre a história do Brasil. O prêmio foi outorgado em 1847 a Carl von Martius, naturalista nascido na Baviera, atualmente a Alemanha, que entre 1817 e 1820 havia percorrido, entre outras, as então províncias da Bahia, Minas Gerais, Goiás e Amazônia. O trabalho já havia sido publicado nas páginas da revista do IHGB em 1844, intitulado Como se deve escrever a história do Brasil. O texto, embora valorizasse a contribuição portuguesa, especialmente o regime monárquico, salientava como característica principal na história brasileira a fusão das raças branca, negra e indígena. Além dele, havia concorrido Júlio de Wallenstein, propondo uma história política escrita através do sistema de décadas à maneira do Tito Livio, com as partes civil, eclesiástica e literária como apêndices. A história do Brasil a ser escrita pelos membros da IHGB deveria ressaltar os valores ligados à união, à unidade nacional e à centralização política, colocando a jovem nação brasileira como herdeira e continuadora da tarefa civilizadora portuguesa, a nação cujo passado o IHGB iria construir. Deveria surgir como fruto de uma civilização branca e europeia nos trópicos. Essa é um pouco da história do nosso Brasil e dos povos indígenas. Isso foi um resumo assim do que eles passaram, né? Do que eles passaram atualmente, estão passando e passaram antigamente, né? Hoje
a luta deles contra o preconceito ainda não acabou, né? Atualmente, antigamente tinha muito preconceito com os indígenas, antigamente achavam que eles eram animais selvagens que matavam pessoas e comiam. Poderia até ter algumas tribos que faria isso, mas não exatamente assim do jeito que as pessoas repassavam, entende? E a cultura indígena é uma cultura linda, maravilhosa e tem muito o que ensinar pra gente, muito mesmo, principalmente no quesito de no quesito de paz, né? Por falta de palavra melhor, né? Eu não acho a palavra certa para falar assim, quesito de paz. Bom, é isso.